A taxa Selic acabou de cair mais 0,25%, a gente está em 14,5%. Galera, precisa falar sobre isso, porque a gente veio de muitos períodos da taxa subindo, está em 14,5% agora. Isso aqui muda algumas coisas nos seus investimentos, algumas coisas na perspectiva do Brasil, vai mexer no seu bolso e talvez você tenha que mexer também nos seus investimentos e rápido, tá? O que você vai ver nesse vídeo então? Você vai ver três coisas. Primeiro, você vai ver o que mudou em 45 dias, desde a última reunião do Copom até agora, porque lembra, teve guerra, você teve um monte de coisas bizarras acontecendo nos Estados Unidos, teve no Brasil também, tem eleições, então tem um monte de coisa. Segundo, por que o mundo inteiro tá olhando pro Brasil agora? Gente, tá sendo relatório de todo canto falando do Brasil e falando bem do Brasil, mesmo a gente vivendo esse cenário. Eu quero que vocês entendam isso também. E depois, em terceiro lugar, se ainda vale a pena entrar na bolsa agora. Bom, vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Antes de a gente começar, deixa eu dar dois recados. O primeiro recado, ele é simples, né? Turma, se inscreve aqui no canal, isso aqui ajuda muito a gente a manter esse trabalho que a gente faz, agregando na vida dos brasileiros investidores e daqueles que querem se tornar investidores. Então, se inscreve aqui, clica no botão de curtir aqui embaixo. Em segundo lugar, desculpa pelo cenário aqui, tô gravando com o microfonezinho aqui de mão, tô com uma colinha aqui de alguns tópicos que eu separei aqui atrás nas anotações. Eu vim para os Estados Unidos, Eloá tá mal, não sei se vocês viram por aí nos stories, tá com bronquiolite, então vamos orar para que ela possa melhorar, tá fazendo uma aspiração quase todo dia. Isso daí é desesperador, não vou nem entrar nesse assunto aí, mas, cara, desesperador, né? Vamos lá, vamos começar, vai. O que mudou desde a última reunião de 45 dias atrás? Na última reunião do Copom, a gente teve basicamente um mercado indeciso sobre o corte da Selic, então tava meio empatado. Será que vai cortar? Não vai cortar? Porque tinha acabado de estourar toda a guerra, petróleo subindo, lembra tudo aquilo que tá acontecendo? Então o mercado tava um pouco indeciso. Só que alguns dias atrás, as coisas mudaram um pouco, abriu a boca de jacaré. Então 85% de chance de queda para 0,25%. Ou seja, o mercado já começa a ficar mais otimista. Uma queda da taxa de juros, cortes acontecendo, acabam ajudando a nossa economia. Por quê? Porque imagina só, você vai comprar uma casa e aí você vai pagar parcelado, você vai fazer um financiamento, né? E aí quando você tem a taxa de juros muito alta, a parcela da casa ficaria muito alta também. Então você poderia comprar só casas de menor valor, porque a taxa de juros alta aumenta a parcela. Se a taxa de juros diminuir, você vai pagar pouco juros, então as parcelas ficam menores, então mais gente tem acesso a comprar essas casas, por exemplo. Tem um limite de quanto alguém pode tomar de financiamento. Não lembro agora se é 30% ou alguma coisa nessa linha. Quando você tem uma taxa de juros baixa, você tem as pessoas comprando mais, você tem as pessoas usando crédito para movimentar a economia, e as pessoas compram, movimentam o PIB, as empresas vendem mais, elas contratam mais, tem menos desemprego, então você tem um ciclo positivo. Quando você não tem cortes, as empresas ou os investidores como eu, a gente pensa, para que eu vou colocar dinheiro na economia real se eu posso deixar aqui sem fazer nada e ganhar 15, 16, 17, 18% ao ano? Então você desincentiva quem tem capital a botar na economia real. Agora, olha o Boletim Focus do ano passado versus o Boletim Focus de hoje. No do ano passado, a gente tinha, por exemplo, hoje, 4,18% de inflação e no Boletim Focus agora, a gente tem uma inflação de 4,86%, uma inflação maior. Porém, a gente tinha uma taxa de juros para final de 2026 em 12%. E agora a gente está com uma taxa de juros para o final desse ano em 13%. O que mudou? O Goldman Sachs ele reduziu a expectativa também, né, concordando com o Boletim Focus para 13% no final do ano, que isso aqui seria prudente para o Brasil. Então você teve a guerra dos Estados Unidos e Irã, Hormuz fechado, petróleo de $70 para $106, então uma inflação crescendo muito no Brasil. Projeção de inflação aumentou, como eu falei para vocês, continua bem acima da meta, porque a meta é 3%, o intervalo topo é 4,5%, então agora a gente rompe o topo da meta, está em 4,86 de projeção. E o lado bom da história, por exemplo, é que o BTG revisou o superávit comercial de 2026 de 75 bilhões de dólares para 90 bilhões de dólares. Por quê? Porque o Brasil ele é exportador líquido de petróleo, então a gente vende mais do que a gente compra. A guerra, feliz ou infelizmente, ela tem esse impacto positivo no Brasil. O petróleo fica mais caro e o Brasil vende petróleo em vez de comprar. Então a guerra acaba ajudando e não atrapalhando. Quando a gente vende mais, significa o seguinte, que tem mais dólares entrando no Brasil, porque eu vendo aqui em real, a pessoa compra em dólar, então ela vai comprar o meu real. Então tem mais gente comprando o real, então o real sobe e o dólar abaixa, tá? Por isso que o dólar foi abaixo de R$ 5, que é o menor valor nos últimos 2 anos. Além disso, mesmo com um cenário global instável, o Brasil ele tá sendo cobiçado pelo mundo inteiro. Sai um relatório, por exemplo, que é o The Latam Feedbacker, Brasil The New Gold, onde o Bank of America passou 2 dias em Nova York visitando clientes globais antes das reuniões do FMI e os investidores continuam muito confortáveis de ter capital no Brasil e talvez colocar até mais. Por 4 razões. Primeiro, uma alocação historicamente baixa em Latam, então os investidores estrangeiros eles estão com pouco dinheiro investido aqui em comparação ao histórico deles. Segundo lugar, a gente é fornecedor de commodity, isso é importante para o futuro do mundo. Quando a gente fala de IA, a gente precisa das commodities que sustentam o crescimento disso, de chips, de aparelhos, de qualquer coisa. Você tem um dólar fraco no mundo todo, a gente tem um giro político para uma possível direita na região, e o mercado gosta muito disso. Quando você tem direita no poder, automaticamente entra mais fluxo de capital. E aí você tem a conclusão de
que, poxa, o Brasil tá performando muito, você vê a bolsa subindo pra caramba, os investidores de fora já não estão confusos, o Brasil tá se comportando como um ativo livre de risco, tá? O que é uma coisa absurda de falar sobre o Brasil, mas é a realidade que está acontecendo. Em segundo, tem um relatório também da Franklin Templeton, de fevereiro de 26, que chama Global Capital is Rotating Back to Brazil. Basicamente, o capital está voltando, né, de uma forma circular, está voltando para o Brasil. E aqui são 4 pontos basicamente desse relatório. Primeiro, o Brasil está barato demais para ser ignorado. Segundo, real se estabilizou, não é mais de R$ 2 para R$ 8 o dólar, é uma banda um pouco menor. O Brasil à prova de guerra comercial, então as exportações para os Estados Unidos caíram 38%, mas para a China subiram 33%. Então a conta meio que se anulou. E o Brasil virou uma peça estratégica para a estrutura global de ar, como eu já falei. Então eu acho que o futuro do Brasil, se a gente conseguir resolver os nossos problemas estruturais aqui dentro, realmente pode ser muito brilhante, tá? Realmente pode ser muito brilhante, a gente pode viver uma onda que, poxa, eu vivi só quando eu era muito mais novo, e talvez vocês também, que a gente possa surfar por esse momento novamente, né? O Brasil ele é top 3 mundial entre os emergentes, tá? Atrás só de Coreia do Sul, Taiwan. A gente tem tido um rally muito grande em 2026 na nossa bolsa e espero que ele continue. Agora a pergunta é, ainda vale investir na bolsa? Ou será que agora ela tá cara depois de ter subido? Eu vou responder isso pra vocês, mas antes, pessoal, poxa, eu tava batendo um papo com o meu time no Brasil e eu vi que a gente tá batendo quase 22 bilhões de reais de assets under management na Portfel e na Grão somados. Isso significa que a nossa tese se provou. São mais de 700 consultores de investimentos, mais de 700 planejadores financeiros, o maior ecossistema financeiro de educação no Brasil. Então a gente está muito feliz por isso, porque hoje a gente atende mais de 200 mil investidores e cuida do patrimônio da vida deles. E se você for investidor, se você tiver mais de 100 mil reais em investimentos e quiser também que a gente te ajude a investir melhor o seu capital e que um consultor de investimentos possa, sem conflito de interesse, te ajudar a investir melhor, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição, porque aí você vai preencher um formulário muito rápido, meu time vai entrar em contato com você pela mão para te ajudar a investir. Vamos voltar então aqui. Será que ainda vale a pena investir na bolsa ou será que ela está cara? Ibovespa subiu 29%, bateu 200 mil pontos. Cara, isso é muito forte. É muito forte. O dado que geralmente representa se a bolsa está barata ou não é o que a gente chama de PE ratio, ou PL, preço-lucro, né? Se uma empresa vale 1 bilhão e ela tem 100 milhões de lucro, o preço é 1 bilhão, o lucro é 100 milhões, então o PL dela é 10, 1 bilhão sobre 100. Quanto menor o PL, mais rápido esse investimento vai se pagar através do lucro dessa companhia. E quando a gente olha para o PL na média da bolsa, isso aqui dá um dado muito interessante pra gente. Olha esse ranking aqui, ó. Nova Zelândia tá com 27,3 de PI, Estados Unidos 25, muito alto, Taiwan 24, Índia 21, Austrália 20, aí você vai descendo, Reino Unido, França, Alemanha, Turquia, Argentina, México, Chile, Itália, e aí você tem Brasil. Brasil com 12,7. Abaixo da gente, só Colômbia, coladinha e China. O resto, tudo mais caro que a gente. Assim, é como se estivesse pagando metade pelo dólar de lucro que você tem no Brasil em relação aos Estados Unidos. Então, será que o risco Brasil, ele é tão arriscado assim para você deixar de comprar bolsa do Brasil num PI de 12 e comprar bolsa nos Estados Unidos, um PI de 25? Eu, particularmente, sou um grande investidor na nossa bolsa, tá? Um grande apoiador no sentido de acreditar que temos upside ao longo do tempo aqui no Brasil. Então, eu espero que isso aconteça em algum momento. E realmente, se a gente tiver alinhamento de eleições agora, se a gente tiver taxa de juros caindo, desemprego indo muito bem, commodities também surfando, o Brasil pode passar por um período extremamente forte que a gente passou, talvez ali pré-crise de 2008, por exemplo. Segunda coisa, vamos comparar a bolsa com as small caps. A linha amarela, ela mostra a diferença entre o Ibovespa e o índice de small caps desde 2009. Hoje, o Ibovespa vale 77 vezes o índice small caps e é a maior diferença em 18 anos. Resumindo, o Ibovespa nunca teve tão na frente das small caps. É mais que o dobro da diferença normal. E por que isso acontece? Porque o gringo só compra liquidez. Ele só entra nas gigantes do Ibovespa. Ele não pode comprar uma empresa pequena. Então, dentro da mesma bolsa, você tem dois mundos. Quando o investidor local voltar a comprar, ele pode comprar empresas menores. Eu mesmo, quando comecei o rumo ao milhão aqui, eu comprei, por exemplo, Sinqia. Era uma empresa extremamente pequena. Não lembro, talvez ela valia 300 milhões de reais ou 400 milhões de reais. E passou alguns anos, ela foi vendida. Também não lembro se foi por 2 ou 3 bi de reais e ganhei um dinheirão. A mesma coisa com o Banco Inter. Quando eu comprei Banco Inter, ele era pequeno. Multipliquei meu capital toneladas de vezes. Comprei FIC recentemente. Ganhei 200% também em cima dela. Então, empresas pequenas, grandes fundos não podem comprar. Porque senão eles vão virar dono da empresa. E investidores locais podem, como a gente. Então, é questão de tempo para que isso se ajuste se a bolsa continuar subindo. E aí, eu preciso de um alerta, que é o alerta de FOMO, que é muito importante. Quando a bolsa bate recorde, a mídia fala. Aí todo mundo fala e aí você fica com medo de ficar de fora. Aí você começa a comprar. Só que você começa a comprar num dos piores momentos da história. Então, não é esse o momento de comprar. Você tem que comprar antes, porque senão você vai passar por um
um grande desespero, tá? E aí uma dica também para vocês, no momento merchan, a Finclass, ela é a maior plataforma de educação financeira do Brasil. Você pode assinar a Finclass e você pode ter acesso a recomendações de investimentos dos nossos analistas. E a gente teve agora o aniversário da Finclass, onde todo mundo pôde assinar a Finclass com 50% de desconto e você pode aproveitar a assinatura vitalícia da Finclass, tá? É um link diferente, vou deixar aqui na descrição. Então, basicamente, você vai assinar uma vez, você vai pagar um pouquinho acima de uma assinatura anual, mas você vai ter acesso para sempre, até quando a Finclass continuar com as portas abertas, digamos assim, que eu espero que seja muito, muito tempo. Então, imagina você nunca mais precisa pagar R$ 1 para poder ter recomendações de investimentos. Putz, isso daqui é incrível, tá? Inclusive, tem vários outros bônus legais, como, por exemplo, meu livro da Arca, que você pode receber no formato digital. Vou deixar o link na descrição. Aproveita esse aniversário. Vamos resumir aqui, então, aqui os principais pontos. Primeiro, o Copom cortou a Selic pela segunda vez. O brasileiro tá fugindo da bolsa. O gringo tá fazendo o contrário. Ele tá entrando na bolsa. A bolsa brasileira ainda tá comparada ao mundo barata e as small caps estão muito baratas comparado ao Ibovespa. Esse é o resumo desse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo. Um grande abraço e tchau.